Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata 12/2020. Aos 20 dias do mês de abril de 2020, com início às 17h20, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores de Juiense. Havendo quórum, verificando a presença dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Andrei Constantin Chimansky, César Busnello, Edemilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stummader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Kronbauer, o presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata de número 11 do ano 2020, referente à sessão plenária ordinária do dia 15 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, passou-se à ordem do dia, quando foi remetido para as comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem 021/2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de excedência recíproca de servidores com o município de Catuípe. Na sequência, foi colocada em discussão a emenda parlamentar referente ao projeto de lei processo 106/2020, que altera a Lei Municipal 5436, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Juí e outras providências. Sem que ocorresse manifestações, foi colocada em votação a emenda, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, apresentado parecer favorável com a emenda parlamentar da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Políticas Públicas. O projeto de lei foi colocado em votação. Nesse momento, manifestaram-se sobre a matéria os vereadores Júnior Carlos Piaia, César Busnello, Marildo Kronbauer, Adalberto de Oliveira Noronha e Marcos César Barrichello. O vereador Marcos César Barrichello solicitou questão de ordem, ao que o presidente acatou e suspendeu os trabalhos por 2 minutos. Para a decisão acerca da votação, reabertos os trabalhos, o projeto de lei foi colocado em discussão, sem que houvesse mais manifestações. Foi colocado em votação, resultando 12 votos favoráveis e 2 contrários à aprovação. Votaram contrário os vereadores Marcos César Barrichello e Adalberto de Oliveira Noronha. Após foi colocado em discussão o projeto de lei processo 230/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional excepcional até o montante de R$5.000, sem que houvesse manifestações e com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, redação final, Finanças e Orçamento. O projeto de lei foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 231/2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 341.566,25. Autoriza a inclusão de ações nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019. Sem que houvesse manifestações e com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, redação final e Finanças e Orçamento, o projeto de lei foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento da autoria de todas as bancadas, que solicitava o envio de ofício ao presidente da Câmara dos Deputados e à bancada gaúcha, solicitando urgência no projeto de lei 1953/2020, da deputada federal Perpétua Almeida, que estabelece enorme tratamento de justiça social aos caminhoneiros brasileiros, pois contempla ajuda humanitária no valor de até R$2.000 pelo período de 3 meses, enquanto perdurar o combate do Covid-19. Estabelece também que os financiamentos sejam prorrogados por igual período e colocados para as últimas parcelas contratuais. Não havendo interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos.
Nada mais havendo a ser tratado, encerrar seus trabalhos às 18 horas e 40 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes. Está em discussão a ata 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a ata número 12 de 2020. Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura. Requerimento de autoria do vereador Eno dos Santos, bancada do PDT, assunto voto de pesar. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, Poder Legislativo, requer dos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor Sigberto Reinaldo Marques. Também do mesmo vereador, voto de pesar pelo falecimento do senhor Leon Edgar Boger. Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos de moção. Mensagem número 022 de 2020. O senhor secretário fará a leitura. Projeto Mensagem 022-2020 consegue moratória tributária aos contribuintes do município de Ijuí em razão da declaração do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal 6987 de 25 de março de 2020 e da outras providências. Baixas comissões. Mensagem número 023 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Mensagem 023-2020. Altera o artigo 98 e revoga o parágrafo único do artigo 102 da Lei Municipal 3871, de 19 de novembro de 2001. Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 232 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Processo 232-2020. Autor, natureza, projeto de lei, autoria, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de excedência recíproca de servidores com o município de Catuípe, Rio Grande do Sul. Com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo e essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve dar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, assinado pelos vereadores Jefferson Maturana Dalla Rosa, vice-presidente e relator. Tem assinatura? Não pegaram assinatura. Suspendo um pouquinho. Suspendemos os trabalhos. Ele estava aí?
Tá. Reabertos os trabalhos. Assinar o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, os seguintes vereadores: Marildo Cornbauer, vereador-presidente; Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente e relator; Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador; Marco César Barrichello, vereador; Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável para a aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 24 de abril de 2020, assinado pelos seguintes vereadores: Helena Sturmader, presidente; Júnior Carlos Piaia, vice-presidente e relator; Adalberto de Oliveira Noronha, vereador; José Ricardo Adame da Rosa, vereador; Enio dos Santos, vereador. Está em discussão o processo número 232 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, processo número 232 de 2020. Projeto de lei, o senhor secretário fará a leitura. Projeto de lei de autoria do vereador César Busnello estabelece o programa Ijuí Solar, que institui o benefício fiscal para imóveis que instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito do município de Ijuí e da outras providências. Baixa as comissões. Requerimento número 4 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Requerimento 04/2020, de autoria do vereador Enio dos Santos, bancada do PDT. Assunto: solicitação de suspensão ou prorrogação de parcelas de consignados. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, vem requerer a Vossa Excelência que encaminhe ao Poder Executivo tomada de providências quanto à situação financeira dos servidores municipais, considerando a necessidade de apoio a esses trabalhadores em virtude da pandemia do Covid-19 e estado de calamidade pública, conforme decretos municipais, solicitando ao prefeito que interceda junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando prorrogação ou suspensão dos pagamentos das parcelas dos empréstimos consignados pelos servidores municipais, sem que haja necessidade de buscar outorga de novas margens de crédito, pelo prazo que consta nos decretos municipais em relação ao Covid-19 e estado de calamidade pública. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Marildo Cornbauer. Nobre colega presidente Jagmin, vereadora Helena, vereadora Alexandra, demais vereadores, com a anuência do proponente do requerimento, nobre colega vereador Dentinho, quero aproveitar o ensejo desse requerimento, meu colega, e dizer que para nós fortalecermos até o pedido, que nós fizéssemos em conjunto, pelo fato de que eu até iria fazer essa proposta hoje mesmo, mas como o senhor já fez o seu pedido em requerimento, e vejo que demais vereadores aqui também estão solicitando em outros âmbitos da energia elétrica e da questão da água, e como tem um projeto aqui dos tributos que o Executivo mandou, e sabendo que esse requerimento, muito bem elaborado pelo nobre colega, diz que seria possível o prefeito interceder junto às questões financeiras. Mas pelo que eu estive conversando sexta-feira com o gerente do Banrisul, até meu xará, de Santa Rosa, um novo gerente que tem aí, até muito solícito, por sinal,
ele me disse que estão aguardando um movimento positivo referente ao que o governo do estado vai propor para esse prolongamento, ou, digamos, deixar de cobrar 3 meses de quem tem financiamentos consignados referente a várias áreas. Quanto à Caixa Federal, estive conversando com o gerente da minha conta, também disse, a Tatiana também disse que também estão aguardando, como eu não faço parte da Caixa Federal e sim do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, também tenho interesse que seja feita essa prorrogação para que nós pudéssemos também ter um fôlego aí nesses 3 meses. Então, propondo ao nobre colega vereador Dentinho, que teve essa brilhante ideia, se nós pudéssemos fazer tanto esse requerimento com as outras propostas dos outros vereadores de todas as bancadas, até então, para que nós não ficássemos nós aqui somente uma pessoa indicando uma situação que é bastante grave, que é bastante prudente, e que nós podemos engrossar isso e fortalecer, sim, o pedido do requerimento do nobre colega Dentinho, se ele assim aceitar, para que o prefeito se sinta mais até, claro que não só por todos nós, mas não só pelo Dentinho, mas por todos nós, na obrigação até de consultar ou conversar com o gerente do Banrisul de Juí e o gerente da Caixa Federal, tanto da Rua do Comércio quanto da 15 de novembro. E também dizer que vejo que é uma questão nacional e uma questão estadual, mas se todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul se mobilizar, eu creio que nós podemos ter sucesso. Só que parece que os de funcionários do quadro efetivo já tiveram alguma coisa mais, digamos assim, já de certeza do Banrisul. O que está pendente ainda é os consignados, aqueles consignados que a gente tira, os financiamentos que praticamente todos aqui nós sabemos o que é, e para que nós temos aí também nossos assessores, que também dependem, alguns, desse financiamento, e agora se protelar por 3 meses será muito importante. Então eu deixo esse pedido, se o nobre colega vereador Enio achar que é prudente, de nós encaminharmos em conjunto, eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente Jagmin. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Enio dos Santos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, que nessa casa nós temos que trabalhar em conjunto, quando as preocupações pelos servidores, pela comunidade de Juí, todas das bancadas. Então, aceitamos sim, nobre presidente, a sugestão do vereador Mutli para que seja transformado o nosso requerimento de autoria de todas as bancadas. É muito importante esse requerimento em função da situação em que não só o município de Juí, como todo o nosso estado, vive em situação da pandemia do Covid-19, de calamidade pública em função da seca, e que muitos familiares de servidores que faziam serviço e fazem serviços informais diante do nosso município em Juí, houve uma diminuição dessas ofertas de serviços. E muitos servidores estão tendo que sustentar praticamente toda a sua família em função dessa situação econômica, não só do nosso município, como do estado. É muito importante que nesse momento, nós dessa casa, o prefeito municipal, seja solidário e dê uma atenção especial aos servidores para que consigam sair fortalecidos dessa situação. Temos que reconhecer o estado de calamidade dos servidores, não só municipais, como do estado e do Brasil, que é uma relação em que leva a que esses servidores e os cidadãos tenham uma preocupação muito grande na manutenção de suas famílias. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 4 de 2020. Requerimento número 2 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Requerimento 02/2020, da autoria do vereador
Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada do PSB, envio de ofício. Vereador integrante da bancada do PSB requer a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, que seja encaminhado correspondência à Rumo Logística concessionária Via Férrea, solicitando que seja procedida a limpeza das margens dos trilhos de trem existente no perímetro urbano de Ijuí. Está em discussão o requerimento 2 de 2020. Com a palavra, o autor, vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereador Alexandre, vereadora Helena, assessores, portal da Rua do Comércio, que transmite a sessão. Esse requerimento eu havia conversado com alguns colegas na sexta-feira e ele acabou saindo individual, desse vereador. Eu sugiro que fosse, se houver a concordância dos demais colegas, de ser de todas as bancadas, que eu tive em loco, olhando devido a uma situação do morador ali do bairro Elizabeth e do bairro São José, entre os bairros ali, e realmente a situação é bem caótica, com vários materiais que proliferam o mosquito da dengue. E hoje eu ouvia que o Núcleo de Vigilância Sanitária do município anunciava que tiveram mais 10 casos de dengue aqui no município, totalizando 46 casos. Então, para além do Covid-19, ainda temos essa questão da dengue para nos preocupar, e eu acho que é uma obrigação da empresa Rumo, que está preocupada muitas vezes em retirar moradores ou coisa assim, mas pelo menos fazer a manutenção da aviação férrea ali, evitando aí que a comunidade de Ijuí, enfim, região, seja atingida por essa questão da dengue aí, que também pode ser fatal, ser acometida aí os cidadãos, aí principalmente de baixa situação de vulnerabilidade. E também outros que é possível também, que somados ao Covid-19 podem causar aí problemas sérios em nosso município. Seria esse, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Como não há interessados mais se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 02 de 2020. Suspendemos os trabalhos. Tínhamos que enviar uma cópia desse ofício ao Ministério Público Federal. Tem mais uma moção, Regis foi fazer. Ah, tá, mas ele pode ir dentro. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura da moção número 05 de 2020. Moção 05/2020, autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PDT. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a vossa... Desculpa, PT, corrigindo o vereador. Mas o PDT está de braços abertos com a relação que existe entre os dois partidos. Signatário, vereador da bancada do PT, solicita a excelência nos termos regimentais o envio de moção de apelo ao Congresso Nacional para que revogue imediatamente a emenda constitucional 95/2016, que retirou verba do Sistema Único de Saúde, congelando investimentos até 2036, considerando que a emenda já tirou bilhões do SUS, ocasionando dificuldade e perda de qualidade na prestação de serviços a mais de 80% da população brasileira que são usuários do SUS. Sabendo que a necessidade se fortalece diante da pandemia mundial e devido ao crescente número de cidadãos brasileiros contaminados pelo novo coronavírus Covid-19, até agora, de acordo com o estudo da Comissão de Orçamento e Finanças, COFIN, do Conselho Nacional de Saúde, o prejuízo ao SUS já chega a 20 bilhões. Ao longo de 2 décadas, os danos são estimados em 400 bilhões a menos de investimento na saúde pública, reafirmando
que, em meio a um cenário emergencial, alertando inclusive pela Organização Mundial de Saúde como pandemia mundial, é urgente que o Congresso reveja qualquer medida que retira recursos da saúde, considerando que se faz necessária a alocação de recursos extraordinariamente altos para que seja efetivado o enfrentamento a esta pandemia. Apelamos ao Congresso Nacional para que revogue imediatamente a emenda constitucional 95/2016, que retirou verba do SUS para que o Ministério da Saúde aplique na prevenção e no combate do Covid-19 e no fortalecimento do SUS. Desta forma, solicito o envio de cópia da presente moção de apelo ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara Federal, ao presidente da República e à bancada gaúcha. Está em discussão a moção número 5 de 2020. Com a palavra, o vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha através do portal Rua do Comércio e assessoria que acompanha os nossos trabalhos. Nós já tivemos inúmeros debates nessa casa sobre a questão da saúde, inclusive também sobre a PEC e as suas consequências para a maior parte dos cidadãos brasileiros que são usuários do SUS. Ou seja, em torno de 80% da população brasileira é usuária do SUS. Agora, em relação à pandemia, esse número ainda aumenta no que se refere à dependência do atendimento e daí, novamente, se percebe a importância do Sistema Único de Saúde. Por que a iniciativa da questão da moção? Porque nós temos, lá no Congresso Nacional, uma iniciativa, projeto para a revogação dessa PEC que congelou por 20 anos os recursos, dentre outras áreas, mas em questão agora a questão da saúde em função da pandemia. E sei aqui da posição de todos os vereadores que já manifestaram, que foram contrários a essa medida, por isso a proposição de que, se houver a concordância, que ela possa ser, então, por todas as bancadas, para reforçar politicamente também a posição dessa casa e dar apoio no sentido da tramitação desse projeto lá no Congresso Nacional. Porque, para além da questão da pandemia, nós sabemos que esse congelamento ele vem dificultando a questão da infraestrutura e da qualidade de prestação do Serviço Único de Saúde. Então, nós precisamos fortalecer. E fortalecer o SUS ficou mais do que demonstrado com essa pandemia do quanto ele é necessário para atender, sim, a todos os cidadãos brasileiros. Então, por isso, essa moção, e peço a aquiescência, então, dos novos colegas vereadores para que seja, então, em nome de todas as bancadas. Continua em discussão a moção. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a moção número 5 de 2020. Moção número 6 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Moção 06/2020, autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT. Moção de apoio. Signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício a todos os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Eduardo Leite. Moção de apoio ao projeto de lei que propõe suspensão temporária do pagamento dos empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais e municipais. Vimos, por meio dessa moção, manifestar nosso apoio ao projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa através do processo SEI 3328-0100-20/1, de autoria do deputado Jefferson Fernandes. O objetivo do projeto é, em caráter
excepcional, suspender a cobrança dos empréstimos consignados contraídos dos servidores públicos estaduais e municipais e empregados de empresas estaduais e órgãos da administração indireta no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul por um período de 90 dias, ou enquanto durar o estado de calamidade pública causado pelo Covid-19. Além disso, estende para os servidores que estejam inadimplentes ou com margem insuficiente para empréstimo também possam ser incluídos, pois, justamente com esses são os servidores que estão em maiores dificuldades financeiras. Mulheres e homens que dedicam a sua vida ao serviço público, servindo a população, e muitos servidores e seus familiares também sofrem com os efeitos da pandemia Covid-19 e carecem de uma especial atenção do poder público. Está em discussão a moção número 6 de 2020. Com a palavra, o vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Senhor presidente, da mesma forma, quero aqui propor para que seja uma moção subscrita por todas as bancadas, já do debate inicial, a partir da provocação também do vereador Enio, porque são inúmeros os nossos servidores aqui do município que também têm a sua folha de pagamento no Banrisul. Talvez nem todos aderiram, né, na integralidade da Banrisul, a sua grande maioria, e aí vem, com certeza, dificuldades. Conversava com o deputado estadual Jefferson Fernandes, alguns dias atrás, porque, primeiramente, surgiu a questão da necessidade da proposição dessa mesma medida em relação aos servidores estaduais. E conversando com uma servidora aqui do município de Juí, ela me questionava sobre essa proposta que ela tinha lido, ouvido na imprensa em relação a essa proposição, e daí expliquei para ela que se referia somente aos servidores estaduais, mas que poderíamos, sim, tentar trabalhar para a inclusão dos municipais. E assim eu fiz no contato com o deputado estadual Jefferson Fernandes, apresentou agora na semana passada a proposição, está em tramitação, e aí a iniciativa de nós aqui também demonstrar o apoio dessa casa, porque não são poucos os servidores que recorrem ao empréstimo sim consignado devido às dificuldades econômicas que o nosso país atravessa e consequente aqui também o município de Juí. Então, senhor presidente, é nessa linha também porque, para além do número de servidores estaduais que nós temos aqui no município de Juí, agrega-se a ele também os servidores municipais. Continua em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Marildo Kronbauer. Eu só quero, senhor presidente, novamente agregar subsídios à moção do nobre colega vereador Beto. Realmente estive conversando com o gerente do Banrisul e estão faltando poucos detalhes ainda para adequar no sistema para que os funcionários municipais possam ter também esse prolongamento dos seus consignados. Mas há um porém ainda que não está bem claro para a instituição, que parece-me que eles estão querendo fazer um novo contrato. Mas para aqueles que não têm mais, digamos, recursos além dos 30%, como é que a gente diz ainda, margem, eles parece-me que não vão ter essa anuência. Mas também está para ser feito um prolongamento que jogue essas 3 parcelas, por exemplo, do consignado, para o final. Mas o banco não está dando guarida. Até sexta-feira tinha essa conversa. Permito, nobre colega. Hoje à tarde, teve uma reunião virtual de alguns deputados, inclusive também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jefferson Fernandes, com o presidente do Banrisul, aonde foi colocada essa questão. Tá? Porque quem não tem margem estaria fora. Sim. Dentro dessa proposta encaminhada pelo deputado Jefferson, ela está incluída, sim, a possibilidade de quem não tem margem ser renegociado. E o banco está querendo justamente isso, diluir
dentre as demais prestações, esses 3 ou 4 meses. A proposta é que não, que seja jogada para o Não fim, precisa fazer nada. realmente, porque senão se diluir as dificuldades, ela reduz, mas ainda claro, permanece. Claro, e tem que fazer um novo contrato, tem que ter um monte de correrias. E no mais que o banco também está atendendo com restrições. Mas agradeço, então, nobre colega presidente, a anuência do vereador Enio e a anuência do vereador Beto para que nós possamos, então, fazer isso tudo em conjunto com os nobres colegas vereadores de todas as bancadas. Continua em discussão a moção. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a moção número 06 de 2020. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura. Requerimento 08/2020, de autoria do vereador Andrei Cossetin Chimansky, autoria da bancada do PP, pedido de informação. Andrei Cossetin Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio do seguinte pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. O número do aparelho celular 9923441117, pertence ao Poder Público Municipal. Em caso de uma afirmação positiva, enviar as contas dos mesmos nos últimos 12 meses. Em caso negativo, favor remeter cópia da autorização e motivação para uso de um número particular a título de contato oficial no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Juí, conforme anexo. Também tem mais dele, não separou? Tem outra dele. Também pedido de informação, requerimento 09/2020 do mesmo vereador, assunto pedido de informação. Quem integrou a comissão de triagem que selecionou os servidores para atuarem no Centro Municipal de Triagem criado para combater o Covid-19, anexar a documentação necessária que foi exigida a cada candidato que se habilitaram para o cargo, informar os candidatos selecionados ao cargo. Requerimento 09/2020, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada do PT, pedido de informação. Signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação, a partir de questionamentos e denúncias recebidas de cidadãos referentes aos terrenos de propriedade do município de Juí, situados na Avenida Alfredo Steglich, esquina com a Rua Humberto de Campos, bairro Esfoliato, e outro na Rua João Batista Boss, ao lado da Escola Municipal Infantil Professora Cândida Iora Turra, bairro Getúlio Vargas, sendo que nos referidos terrenos está em andamento obras, construções, solicito as informações abaixo. Primeiro, qual o processo implementado pela administração municipal para definir as pessoas contempladas? Enviar cópia do edital de inscrição e de seleção e de ata da reunião do Conselho Municipal de Habitação que aprovou o processo e o nome dos contemplados. Segundo, quais os nomes das pessoas contempladas? Os beneficiários já foram contemplados ou não em algum programa habitacional do município. Enviar cópia dos termos de concessão. Terceiro, os projetos de engenharia foram aprovados junto aos setores responsáveis do Executivo Municipal. Enviar cópia dos projetos aprovados. Quarto, quais as secretarias ou setores que autorizaram as ligações de energia elétrica e água? Enviar cópia dos documentos de autorização. Requerimento 08/2020, autoria do mesmo vereador, de todas as bancadas. Não está assinado aqui. Não está assinado. Esse aqui é do... Olha assim. Mas de todas as bancadas, não está assinado. Ah, tá. Isso aí. Esse aqui não, mas esse é todos bancários. É teu ou é todas as bancadas? Esse é teu ou é de todas as bancadas? Não, mas tá errado ali.
Só do vereador. Lê só dele. Manda ele assinar. Corrigindo, de autoria do vereador bancada PT. Assunto pedido de informação. Solicita informações sobre a destinação dos recursos destinados pela Câmara Municipal no valor de R$400 mil, repassados ao Poder Executivo a título de auxílio para o combate ao Covid-19, principalmente anexar resposta às cópias dos documentos, notas fiscais e demais expedientes que se refere ao uso do valor supracitado. Requerimento 08/2020, autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, pedido de informação. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação, considerando o teor da Lei Federal 13.460/2017, que entrou em vigor no dia 21 de junho, artigo 25, inciso 1, viemos, através deste, com base no artigo 10º da Lei Federal 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Primeiro, qual o endereço eletrônico do portal de serviços, guias de serviço e o quadro geral dos serviços públicos desse poder, esfera de governo, vide artigo 3º da Lei Federal 13.460/2017. Segundo, o quadro geral dos servidores públicos é detalhado nas cartas de serviços aos usuários, conforme determinado pelo artigo 7º da Lei Federal 13.460/2017. Terceiro, o site, portal, ferramenta eletrônica que disponibiliza esse quadro geral de serviços na internet possui interface de programação API que permita o acesso ao dado em formato aberto, conforme determina o artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei Federal 12.527/2011. Caso positivo, qual o endereço eletrônico da API? Quarto, qual o endereço eletrônico do sistema ou plataforma web, onde o cidadão pode enviar manifestações para ouvidoria ou instituição similar, com base nos artigos 9º e 12, especialmente artigo 10º, parágrafo 4º da Lei Federal 13.460/2017. Quinto, qual a legislação específica que regulamenta o funcionamento das ouvidorias no âmbito da esfera do poder do governo, abrangido pela instituição. Requerimento 07/2020, da autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada PP. Assunto pedido de informação. Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quais as medidas estão sendo tomadas para socorrer as famílias atingidas pela crise do Covid-19 e que estão em situação de risco do município? Que tipo de auxílio está sendo oferecido a essas famílias? Quantas famílias já foram atendidas pelo Serviço de Segurança Alimentar? Anteprojeto de lei, autor Adalberto de Oliveira Noronha, concede auxílio alimentação complementar e auxílio acomodação aos profissionais que atuam no combate à pandemia coronavírus Covid-19 no município de Ijuí e da outras providências. Anteprojeto de lei do mesmo vereador dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação, juros e multas de energia elétrica no município de Ijuí por falta de pagamento por 6 meses e da outras providências. Anteprojeto de lei da autoria do vereador Andrei Cossetin Chimansky, acresce ao parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei 6.629, de 11 de abril de 2018, que estabelece o estacionamento remunerado de vínculos em vias e logradouros públicos no município e disciplina a sua exploração, implantação e execução direta e da outras providências. Li? Sim, já li. Tu não botou em... Então tá. Tá encaminhado? Tá. Sim, encaminhei. Já botei.
Coloquei. O Rubens Melo. Já passei aqui. Já passei. Tá. Então tá. Indicação 05/2020, da autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT. Assunto: antecipação 13º salário, ativos e inativos pensionistas. Signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação: antecipar 50% do 13º aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas, incluindo aos servidores da autarquia municipal de MEI, na folha do mês de junho, em razão da pandemia do Covid-19, pois o pagamento dessa parte do benefício tem o objetivo de tranquilizar os servidores para assistência de seus familiares e ajudar a fomentar a economia do município. Atualmente, o município de Juí tem mais de 3 mil servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Também indicação 06/2020, de autoria do mesmo vereador e bancada do PT, assunto: redutor de velocidade. Instalar redutor de velocidade na Avenida Alfredo Esteves, saída para Catuípe, a partir do início da nova pavimentação em frente ao posto do Ganso, no bairro Alvorada, devido ao intenso movimento de veículos e pedestres. Também ciclistas e cidadãos praticantes de caminhadas. Alguns condutores de veículos excedem o limite de velocidade, proporcionando riscos iminentes aos pedestres. Indicação 031/2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB. Assunto: suspensão de cobrança de estacionamento rotativo. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: determinar a suspensão da cobrança de estacionamento no centro durante a pandemia do Covid-19, uma vez que essa medida vem auxiliar profissionais que prestam serviços essenciais, trabalhadores e comerciários que possuem estabelecimentos abertos, bem como cidadãos que, por algum motivo, precisam se deslocar até o centro da cidade. Indicação. Comunicação de liderança. Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador César Busnello. Me empresta aqui, presidente, por favor, esse requerimento. Senhores vereadores, vereadora Helena, vereadora Alexandra, vereador Jagmin, presidente desta casa, público que aqui se encontra, assessores, enfim, todos que estão assistindo também esta sessão via o portal da Rua do Comércio. Eu quero aqui chamar a atenção para esta provocação, que veio por inúmeros comerciantes e pessoas do nosso município. Acredito que também deve ter sido provocado outros vereadores, no sentido de que durante este ciclo da pandemia, tomara que seja breve, do coronavírus, que o poder público, o executivo, a administração, vereadora Dani, tem a sensibilidade de também suspender a cobrança dos parquímetros aí no estacionamento da região central do nosso município. Então, eu gostaria aqui até de pedir para o líder da bancada do governo, ou até se todos os vereadores quiserem subscrever este requerimento, essa indicação, na verdade, não é requerimento, é uma indicação, e não há oposição nenhuma por parte deste vereador. Então, gostaria que levasse, é óbvio que essa indicação vai chegar à mesa do prefeito, mas gostaria que a liderança de bancada do governo argumentasse, levasse essa preocupação de comerciantes, de usuários, enfim, de todos aqueles que precisam se deslocar até o centro onde está localizado o estacionamento azul, para que pense de forma bastante equilibrada no sentido de, durante essa pandemia, suspender a cobrança
da tarifa do estacionamento. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pode continuar. Ficou pelas bancadas. Não, não ficou. Você aceita? Não, se quiser subscrever, mas... Sim. Indicação 032/2020, do mesmo vereador e bancada. Seguinte indicação: medidas para amenizar o impacto econômico e social durante a pandemia Covid-19. Indicação considerando o fato de as pessoas precisarem ficar em casa mais tempo, havendo aumento do consumo de energia elétrica e água, além da redução da renda nesse momento de pandemia Covid-19, afetando principalmente os trabalhadores autônomos e de baixa renda. Suspender os cortes por falta de pagamento de água e energia elétrica. Buscar meios gravosos para a cobrança dos inadimplentes posteriormente, como, por exemplo, parcelamento facilitado. Liberar os inscritos no cadastro único da cobrança de taxa de água e energia elétrica. Indicação 033/2020, do mesmo vereador e partido, assunto providências do esgotamento sanitário em via pública. Solucionar que, em regime de urgência, esgoto a céu aberto na rua Bibi Craide, esquina com a rua Niterói, casa 202, reivindicação antiga que até hoje não foi resolvida pela municipalidade, sendo caso inclusive de saúde pública. Moradores não suportam mais o mau cheiro. Indicação 034/2020, do mesmo vereador e partido, assunto manutenção da Praça da República. Reiteramos aqui mais uma vez que seja tomada providência na limpeza da Praça da República, respeitante a problemática das fezes de pombas. Como se sabe, pode causar inúmeras doenças aos usuários da praça. A praça está imunda há vários meses, sendo que a limpeza que o poder público faz com soprador de vento é contraindicada, uma vez que joga as fezes para o ar, podendo ser aspiradas pelas pessoas. Assim sendo, requer que sejam encontrados alternativos visando o controle urgente de pombos que ocupam espaço público na praça. Indicação 035/2020, do mesmo vereador, bancada PSB, assunto via pública. Colocar os tachões na rótula em frente ao portão da Geral do Esporte Clube São Luís. Indicação 036/2020, do mesmo vereador, bancada PSB, assunto via pública. Consertar e reparar a iluminação pública na rua Guilherme Tim, no bairro Tomé de Souza. Indicação 037/2020, do mesmo vereador e bancada PSB, assunto melhoria de via pública. Operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Pedro Tostenberg, no bairro Assis Brasil. Indicação 02/2020, autoria da vereadora Helena Stumbader, bancada PDT, assunto doação de prédio para a escola. Signatária, vereadora integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação: determinar doação de prédio abandonado, conforme fotos e anexos que mostram a deterioração do local, da Escola Municipal Papa João 23, para uso da Congregação Evangélica Luterana Emanuel de Juí, uma vez que a construção requerida está localizada ao lado do ponto de pregação da localidade de Ponte do Conceição. Indicação 14/2020, da autoria do vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias nas ruas da cidade. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar a iluminação pública na rua Augusto Schwantz, em frente ao imóvel número 50, no bairro Industrial. Encontra-se há vários dias apagada, prejudicando o tráfego dos pedestres à noite. Indicação 15/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias nas ruas da cidade. Realizar melhorias na rua Carlos Pudel, no bairro Jardim, em frente ao imóvel número 361, encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, com inúmeros buracos. Indicação 16/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias nas ruas da cidade. Revisar a iluminação pública da rua Oswaldo Rick, esquina com a rua Luísa Hermel, em frente ao imóvel 436. Indicação 26/2020, autoria do vereador Jorge Amaral de Oliveira,
Bancada PP, assunto instalação de redutores de velocidade. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar em regime de urgência a instalação de redutores de velocidade, reforçar a sinalização de trânsito em toda a extensão da Rua Horizontina do bairro Tomé de Souza, considerando que a via é estreita e conta com mais de 1.000 metros de pavimentação asfáltica e que os veículos trafegam em alta velocidade. Esta medida busca prevenir acidentes e atender à solicitação dos moradores locais. Indicação 28/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto crise do Covid-19. Realizar em regime de urgência levantamento das famílias atingidas com a crise do Covid-19, referente às pessoas que perderam o trabalho ou que estão sem atividade laboral, e atender de forma frágil e prática as famílias em situação de risco, oferecendo ajuda para atender suas necessidades básicas de alimentação, saúde e segurança. Indicação 29/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto caminhão-pipa com água potável para as famílias do interior. Destinar em regime de urgência um caminhão-pipa com água potável para as famílias do interior afetadas com a falta de água em suas residências, considerando que é dever do Poder Executivo ampliar o abastecimento de água potável quando necessário. Indicação 030/2020, de autoria do mesmo vereador e bancada. Assunto: módulo da Brigada Militar. Realizar estudos e negociação para destinar, junto à sede do bairro Modelo, um módulo para a Brigada Militar. Essa ação visa gerar proteção aos moradores locais e atender bairros próximos, além de promover a segurança na Praça Modelo. A Associação dos Moradores do Bairro Modelo disponibiliza de espaço junto à sede para abrigar a unidade e também estão dispostos a contribuir com as reformas e organização do local. Indicação 31/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto poste artesiano no distrito do Alto da União. Realizar a abertura de um poço artesiano do distrito Alto da União na localidade conhecida como Arroio do Engenho, onde vive mais de 30 famílias. A rede de água atola é insuficiente para atender todas as residências, o que vem gerando falta de água e transtornos para a comunidade local. Indicação 032/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto pontos de ajuda e orientação. Realizar a abertura de pontos de ajuda e orientação para cadastramento de pessoas no auxílio emergencial, a exemplo de outras cidades, com foco nos cidadãos que não possuem acesso a tecnologias para solicitar seu benefício. Segue o modelo da cidade vizinha Santo Ângelo. O Poder Executivo criou pontos de cadastramento para ajudar possíveis beneficiários a se cadastrar no programa. São 8 pontos, 2 em centros de referência de assistência social CRAS, 6 em escolas municipais. Os servidores que atuam nos pontos receberam orientações da Caixa Federal. O Executivo entende que, como é um programa novo, é preciso auxiliar a comunidade. Indicação 14/2020, autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, bancada PMDB. Assunto: melhorias em vias públicas. Realizar operação tapa-buracos na rua José Pisquiavo, no bairro São José. Indicação 15/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto: troca de lâmpadas. Troca de uma lâmpada queimada de iluminação pública na rua Geniconi, no número 145, bairro Mundstock. Indicação 16/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto: melhorias em via pública. Realizar urgente manutenção da rua Manuel Flori Fagundes, número 138, bairro Stork, pois a mesma rua passa o ônibus escolar, dificultando imensamente o tráfego do veículo no local e potencializando o risco de acidentes. Indicação 17/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto: troca de lâmpadas. Troca de uma lâmpada queimada da iluminação pública na rua Amazonas, em frente ao imóvel 107, no bairro Glória. Do mesmo vereador, indicação 18/2020, bancada PMDB, assunto: troca de lâmpada. Troca de uma lâmpada queimada da iluminação pública na rua Aimorés, imóvel número 391, bairro Pindorama.
Só aí. Só. Só. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno e grande expediente o vereador Marildo Kronbauer. Eu achei que tinha. Hã? Eu abri a mão, se eu quero isso não, eu abri a mão. Fala diretamente. Sim. Fala no pequeno. Sim. Teve a prestação de contas, né? Ah, tá. Na próxima sexta-feira. Nobre colega presidente Jagmin, novamente a vereadora Helena, vereadora Alexandra, nobres colegas vereadores. Eu até não ia me pronunciar até para uma questão dos próprios colegas aí, mas o PIA também está escrito, para que nós pudéssemos deixar para um momento que tivesse mais assuntos para se falar. Mas a gente sempre tem assuntos, com certeza, a gente faz dias que a gente não se pronuncia no pequeno e grande expediente. Eu queria dizer que tenho que só agradecer ao Executivo pelo término da obra Prolongamento da Alfredo Steglich, aonde essa obra era uma obra guardada por muitos anos, reivindicada por muitos anos, e dizer que demorou, mas saiu, dizer que teve um conjunto de fatores, de pessoas envolvidas nesse processo, chegando aqui o nosso vice-prefeito e secretário Zardim, também teve o seu empenho nesse prolongamento da Avenida Steglich, aonde pega do Posto do Ganso até a RS 342, a saída velha para Catuípe. Dizer que a gente fica muito contente pelaquela comunidade lá, que é só alegria, risos, e oxalá a gente não vai poder fazer uma inauguração, salientar algumas situações, por causa até da pandemia aí, que até nos proíbe de fazer aglomerações. Mas cada um sabe o que fez lá, cada um sabe como é que foi feito, cada um deu a sua mão e se tornou uma grande obra que vai ficar marcada na gestão do PDT, digamos, nesse mandato, com a coligação do PMDB, MDB e o PP. E tem mais algum partido que está coligado conosco, que eu acho que é o PTB. Digamos assim que fico muito contente, porque lá vai ser um acesso muito transitado, muito ocupado, porque vai ser um acesso que vai tirar o fluxo da Rua do Comércio, vai direcionar mais para a região norte, onde sempre era cobrado melhorias na região norte, até para que algumas empresas viessem se instalar lá. A obra está lá, agora vamos aguardar. É claro que não é fácil instalar uma empresa nas situações que está hoje o nosso país, com essa situação de calamidade aí da pandemia. Mas também quero deixar aqui meu agradecimento ao Executivo, onde eu sei que vários vereadores aqui solicitaram melhorias na rua José Iroque, no bairro industrial, que foi feito um calçamento novo, que está lá praticamente para ser liberado nessa semana, já foi passado o rolo semana passada, sexta-feira, e agora, com mais uma vez, ela será liberada para aquele trechinho lá, nas imediações da BB. Também quero solicitar aqui, nobre presidente Jagmin, desarquivamento de um anteprojeto de lei de autoria deste vereador, processo 1523 de 2018, aonde dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em estacionamento em situação irregular, que caracteriza abandono em vias públicas e da outras providências. Dizer que esse anteprojeto foi encaminhado já em 2018, aonde esse vereador teve vários pedidos de pedestres, de transuentes, de pessoas que se locomovem diariamente com seus veículos, com suas bicicletas, com suas motos, com seus caminhões e outros veículos,
e dizer que há situações realmente que não dá para aguentar a situação de algumas ruas, aonde há vários autos estacionados, formando depósito de lixo, formando água para mosquito da dengue, sem falar ainda até, inclusive, em alguns locais onde há esconderijo de assaltantes, de usadores de drogas e assim por diante. Dizer que se o prefeito Valdir quiser tirar algum subsídio desse anteprojeto de lei que eu fiz em 2018, tem grandes subsídios aqui sim para se transformar em projeto de lei, aonde eu tenho certeza que vai dar resultado, tenho certeza que muitos vão tirar seus carros das ruas que estão aí realmente abandonados há muito tempo. Quando surgir que tem que pôr a mão no bolso, eu tenho certeza que essas pessoas vão simplesmente tomar a atitude correta que tem que ser tomada. Eu quero dizer, então, que será bem-vindo esse projeto de lei, e eu tenho certeza que não vai ter ônus para o município, porque o município vai ter a guarida para que possa ser vendidas as sucatas para ferro velho em prazo de 30 dias no máximo. Não é aquela questão de recolher, que nem faz a Polícia Federal, que recolhe os autos infratores e fica lá nos depósitos até apodrecer. Isso é um dado que nós aqui vamos fazer diferente, o prefeito vai fazer diferente, que se em 30 dias o proprietário não for buscar ou não tomar ciência do veículo, a venda será feita por leilão pública pelo município de Gi. Era isso, nobre colega presidente e nobre colegas vereadores, que eu tinha para falar nessa noite de segunda-feira, última segunda-feira do mês de abril, e que lá venha o mês de maio, que lá venha o mês de junho, e que nós possamos dizer que vamos passar livre da pandemia do Covid-19. Comunicamos a todos os vereadores que, em virtude do feriado de 1º de maio cair na sexta-feira, nós faremos a reunião das comissões na segunda-feira às 16 horas e após a sessão plenária. E no pequeno e grande expediente está com a palavra o vereador Júnior Piai. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Alexandra e Helena, vice-prefeito e secretário que acompanha a sessão de hoje, todos os internautas que estão nos acompanhando pelo portal Rua do Comércio, assessores e demais. Queria saudar a nossa volta hoje, né, nossa sessão que volta, de certa forma, uma espécie de normalidade das sessões conforme o nosso regimento, porque nós tivemos nos últimos tempos, né, uma situação um pouco mais abreviada. E ao falar dessa volta, quero desejar, com sinceridade, que a gente não precise voltar ao estágio anterior, que nós, de fato, possamos, de agora em diante, manter essa normalidade, embora nós estamos numa fase que muitas dúvidas ainda persistem em relação à crise que nós vivemos. Todos aqui estão acompanhando, e é um pouco sobre isso que eu queria aproveitar um pouco para falar, que nós vivemos hoje uma crise sem precedentes. Do ponto de vista econômico, os economistas dizem que talvez essa crise seja maior do que a crise de 1929, quando nós tivemos a Grande Depressão, né, do pós-guerra, Primeira Guerra, e que depois também foi um estupim para a Segunda Guerra Mundial. E nós, talvez, do ponto de vista econômico mundial, talvez o impacto desta crise ele seja maior do que foi aquela crise que é considerada como a maior até no período contemporâneo. Mas nós também vivemos um período de uma crise sanitária, né? Além da economia, nós temos um problema sério nessa questão da crise sanitária, porque nós estamos convivendo com um vírus que, embora as suas cepas iniciais, o corona, o comportamento do Covid-19, que é o nome dado a esse derivativo do Covid que nós estamos vivendo no mundo,
ainda existem, pairam muitas dúvidas em relação o seu conhecimento em relação ao possível estrago que ele possa ainda produzir no seu curso para diante. E não é demais a gente dizer que ainda não temos claro, por exemplo, uma dessas dúvidas, é se uma vez alguém infectado, ele não possa ser reinfectado novamente. Está aqui a enfermeira e o médico que sabe que esse é um debate que ainda os estudos não nos dão certeza. É diferente do que alguns papagaios de pirata dizem, não, na hora que a população tiver 70% contaminada, já tem imunização. Não se sabe. Não é ainda uma resposta que possa ser dada com firmeza à luz da ciência. Mas a sua propagação até esse estágio, é bom a gente dizer que nós já temos mais de 3 milhões de pessoas contaminadas no mundo. Nós passamos, no dia de hoje, o número de mais de 3 milhões no mundo, que já, por conta disso, já levou a óbito mais de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas já foram a óbito por conta dessa infecção, sendo que 50 mil, um quarto, só nos Estados Unidos. Né? E nós no Brasil, obviamente, um dado muito impreciso, obviamente, nós temos a marca de hoje, que chegou a 60 mil pessoas contaminadas, nós sabemos que é muito mais, porque a nossa capacidade de testagem da população não é a mesma dos países desenvolvidos. Então, aliás, eu estou curioso para saber, deve sair agora à noite, um estudo feito pela Universidade de Pelotas, cuja nossa Unijuí participa, né, que é já a segunda etapa, que poderá mostrar que mesmo o Rio Grande do Sul, que hoje dizem que tem 1.228 infectados, é bem provável que esse número é muito maior do que isso. A pesquisa deverá, hoje à noite, certamente deverá ser anunciado isso. Portanto, é um vírus que não dá para a gente brincar com eles. Não dá para a gente imaginar que as coisas estão, bom, passou um pouco, um estágio, agora está tudo tranquilo. A ciência ainda não conseguiu produzir conhecimento suficiente para dizer e para afirmar com convicção. Mas os números estão aqui, estão colocados concretamente. Alguns podem imaginar, mas o Brasil está tranquilo nisso, né? Tem 4.200 óbitos. Significa dizer que o Brasil já tem praticamente a quantidade de óbitos que teve a China. Praticamente a mesma quantidade de óbitos que teve a China, que foi muito rápida e eficiente no controle e fez aquilo que o mundo fez, que depois foi uma expertise usada a nível mundial, fez o isolamento social. Ou seja, imediatamente, eu não vou entrar no debate, as condições deles, etc., mas nós estamos... E nós, nessa quantidade, nós já estamos numa situação muito triste. Nós já temos situações de colapsar, de estar em colapso alguns municípios do Brasil. Não é a realidade brasileira, é evidente. Mas pega quem não se sensibiliza olhando aquelas imagens de Manaus, de São Paulo, Fortaleza, Pernambuco, que olha aquilo, aquelas famílias implorando por um lugar para que os seus familiares sejam atendidos. Sem contar aqueles que estão morrendo em casa porque as ambulâncias não conseguem chegar até os postos de atendimento. Então, é importante que a gente tenha claro, e eu quero dizer isso aqui porque estou sendo ouvido pelas famílias em casa, de que a única certeza que nós temos nesse momento, aliás, tem alguma certeza sim, mas a principal dessas certezas é a de que o isolamento social é o principal mecanismo para evitar a contaminação. E é o principal mecanismo para evitar que mais gente adoeça e que menos gente mora. Esse é o caminho. Mesmo para as atividades essenciais, é importante a gente dizer isso, veja como é complexo esse problema. Mesmo para as atividades essenciais, que não tem como parar. Quem produz comida, se nós impedir a produção de comidas, como é que nós vamos ficar em casa se não tiver comida? Mas vamos pegar o exemplo de Passo Fundo, gente, aqui do nosso ladinho. O frigorífico tinha que ficar aberto, tá certo, não estou questionando isso. Mas o fato de permitir aglomeramentos, e isso acontece, olha lá, é um foco de infecção. E aquele foco de infecção não fica só dentro do frigorífico.
Ele irradia para a cidade, ele irradia para a região. As pessoas têm conexões. Então veja como isso é complexo. E aí nós temos o quê? Nós temos um problema no combate a isso no Brasil. Nós temos a visão diametralmente oposta entre as ações dos governadores e a maioria dos prefeitos e o que pensa o presidente da República. É importante a gente se dar conta disso. Que coloca um falso dilema para dividir a sociedade. Que o problema é, bom, se nós ficar tudo parado, não vai, a economia, nós vamos sofrer com os desempregos. Sim, mas vai falar para lá, para a empresa de Passo Fundo. Ela estava legalizada, ninguém questionava isso, e ela teve que fechar. Então, aquelas atividades aonde permite o aglomeramento e que não são essenciais, vão ter impacto econômico? Vão ter. Mas talvez o impacto econômico delas seja menor fechadas do que abertas a médio e longo prazo. Olha o que está acontecendo na Itália, na Espanha. Então nós temos que compreender que não é uma falsa briga entre economia e vida. Elas se complementam. Elas têm que agir junto. Porque de que adianta o comércio estar aberto se não tem renda, se as pessoas estão doentes em casa? Então é bom que a gente olhe para isso. E o presidente da República precisava dar o exemplo, assim como o mundo inteiro está fazendo, gente. O mundo inteiro, inclusive aqueles países, aquelas lideranças mundiais, que no início disseram isso. Vou pegar o caso da Inglaterra, o Boris Johnson. Ele não queria isolamento social. O que ele faz hoje? Ele segura o isolamento na Inglaterra, no Reino Unido, mais tempo do que os outros, porque ele se deu conta que é o único jeito de poder conter a pandemia, não deixar colapsar o sistema de saúde e proteger a economia. Não tem contradição nesse debate. E aí eu me pergunto, quando nós esperávamos que a liderança maior do país estivesse envolvida na proteção das vidas das pessoas, ela está envolvida em questões de como ele vai ser presidente no ano de 2022. Ou como ele vai se proteger a ele e a família das investigações que batem à porta dele. Ou seja, ele transformou isso numa disputa política. No fundo, mostra o desprezo que ele tem pela vida. Eu sei que aqui, inclusive aqui nesse plenário, tem gente que defende agora nessa briga Moro e Bolsonaro, não, ele está certo. Quem é que está certo? Um presidente que 2 meses de pandemia, não teve um gesto de agradecer os enfermeiros, os médicos, os profissionais que estão na linha de frente, expondo suas vidas para salvar os nossos irmãos brasileiros. Quando que você, Alexandra, que você, Amaral, ouviu do presidente da República um gesto de agradecimento? Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. É essa atitude que tem que ter um presidente da República que se interessa pelo Brasil? Não, mas eles fazem, ele tá nessa disputa. Aqui vem a minha indignação que eu tenho que tornar pública. Não é um problema menor. Ninguém aqui está querendo travar a economia. Nós sabemos que nós temos que retomar. Mas antes de tudo, precisamos saber como nós vamos salvar essas vidas. Ou achamos que aquelas famílias que não têm nem a identificação dos seus familiares para enterrar, elas não estão sofrendo? Elas não poderiam ser salvas, talvez, algumas delas? É inevitável? Acho que nós temos que discutir esse tema. Nós precisamos botar essas coisas na mesa. E mais do que isso, ainda persiste naquela visão de orientação de que a economia tem que ser gerida pelo princípio do Estado mínimo, pelo princípio digamos assim, a ideia de que tem que deixar só a iniciativa privada fazer. Eu pergunto a esses que defendiam isso, e que inclusive impuseram ao SUS uma emenda 95 que retirou dinheiros. Aliás, a ideia desse governo inicialmente, inclusive do ministro Mandetta, que na questão da crise foi muito bem, a ideia dele não era uma defesa do SUS. E saiu de lá defendendo o SUS. Reconhecendo que nós temos um sistema público de saúde que dá inveja ao mundo. Apesar de tudo que foi feito contra ele na questão do financiamento, por conta de quê? Por conta da ideia de que o Estado não tem que estar na economia. E aí eu pergunto, ele queria dar R$200 para as famílias que estão
passando necessidade. O Congresso Nacional teve que aumentar de 200 para 600. E não me diga que não foi isso. Era R$200 o que o Guedes dizia que ia fazer. E o Congresso Nacional impôs 600 e ampliou, inclusive, as categorias beneficiárias. É esse tipo de concepção que nós queremos que persista nesse país? Ah, eu estou com um salário bom, eu ganho 20 mil reais. Não tem problema. Eu posso pensar nisso. Que se lasque o cara que está do meu lado. Aí eu pergunto para vocês. E depois? Se a povo não tiver renda, não tiver consumo, não vai quebrar as empresas da mesma forma? Então nós precisamos ter clareza sobre isso. Ah, mas nós não podemos endividar o Brasil. Uma ova. Uma ova. Eu tenho aqui dados da economia mundial. Tá? Tenho dados aqui. Estados Unidos tem uma dívida pública que é mais de 100% do PIB americano. Mais de 100%. Nós estamos na faixa de 70%. Por que nós não podemos criar dinheiro nesse momento? Quem diz que nós não podemos? Alguém lembra como os Estados Unidos chegaram à hegemonia mundial a partir de 71? Já era antes? Porque abandonou o padrão ouro, ou seja, teve a condição, abandonou unilateralmente o mundo, quando disse, eu vou emitir moeda na hora que eu quiser. Não preciso mais ter o lastro em ouro nos meus bancos para emitir moeda. E ele pintou dólares e espalhou pelo mundo. E fez isso. E o que aconteceu com os Estados Unidos? Cresceu. O Estado se endividou, mas o país cresceu. Quem diz que nesse momento nós temos que cuidar? Claro, nós não vamos sair dinheiro jogando pela janela. Mas tudo aquilo que vier para defender o interesse do povo brasileiro, o Estado tem que fazer sim, inclusive proteger os empresários, socorrer os empresários. 1 minuto para que não haja desemprego e para que esses empresários possam existir depois da crise. Há incompatibilidade com isso? Não há. Agora, para que submeter mais de 30 milhões de brasileiros a esse calvário que nós estamos vendo para retirar míseros R$600? Quanto sacrifício! Eu tenho exemplos de brasileiros na Alemanha que eles fizeram o cadastro no mesmo dia receberam. Empresários, inclusive. É assim que funciona nos países que têm um pouco de pensamento de proteção das suas populações. Mas o Guedes e o presidente da República, não. Eu tenho que criar óbice, eu tenho que criar dificuldades. Por quê? Porque eu tenho que fazer sobrar mais dinheiro do orçamento brasileiro para mim pagar de juro para os banqueiros e para os especuladores. É assim que está funcionando a coisa. É por isso que reluto, inclusive, em ampliar os socorros às pequenas empresas, às médias empresas, que faz acordo para os trabalhadores perder recursos, e agora o Guedes diz. Esgotou seu tempo, vereador. Então me acopla o espaço de liderança. Será concedido, vereador. E agora o Guedes diz, a última pérola dele. Ele diz o seguinte, por que eu vou dar aumento salarial para o funcionalismo se eles estão na frente da televisão com o armário cheio? Mas ele esquece de dizer que o funcionalismo público federal já há vários anos não tem reposição salarial. Agora, ele não faz esse mesmo raciocínio para o dinheiro público pago para os banqueiros, que ele fez, e agora mesmo tem uma medida no Congresso Nacional para isso, que é facilitar com que o Banco Central compre as dívidas podres de determinadas empresas. Essas que ganharam dinheiro com o suor do povo brasileiro, essas não precisam. Ah, elas podem ir lá na Rede Globo, eu dei 10 milhões para essa campanha, aquela campanha. O que é isso, gente? O Bradesco, dizer que deu 1 bilhão, eu olhei isso, eu digo, é sacanagem. Não é 3 meses de faturamento só de algumas regiões do Brasil. Eles faturam isso praticamente mensalmente. E agora estão fazendo um alarido, criam uma comissão, parece que é o mundo. Por que não faz esse mesmo tipo de contribuição, mantém os postos de trabalho durante a crise? Não, mas eles aproveitam as medidas do governo, na medida provisória do governo, que beneficia, que permite que eles reduzam o salário e suspendam os contratos de trabalho durante agora a crise. Então nós temos que compreender que o que está em jogo, além do problema sanitário, é também o rumo que esse
país precisa seguir. Se nós achar que isso tudo é normal, bom, continuemos assim. Eu sou daqueles que acham que nós podemos ainda construir algo diferente. Tenho muita convicção disso e tenho clareza de que não vem agora me colocar na frente que Moro é um ou é outro. O Moro é óbvio, todo mundo sabe, ele fez o papel para o Bolsonaro ganhar a eleição. É igual ao Bolsonaro. Agora tiveram divergências. Tá? O Moro saiu. Eu até brincava aqui na casa hoje, porque aqui nós temos vários que defendem essa tal de moralidade sem moral, né? Porque isso é uma moralidade sem moral que essa gente tem. Eu brincava, e agora? Eu defendo quem? O Moro ou defendo o Bolsonaro? Nenhum. O Moro é um safado e o Bolsonaro é outro. Essa é a minha conclusão e é assim que eu penso. Obrigado. No pequeno expediente está com a palavra o vereador César Busnello. É assim, né? Caros vereadores, eu vou trazer aqui na tribuna da Câmara meu caro vice-prefeito Zardim, de forma bastante sucinta e rápida, após a fala do colega Piaia, sobre a situação da nossa Praça da República. Inúmeras pessoas, e acredito também aqui que não seja só para esse vereador, têm provocado a problemática na praça, meu caro vice-prefeito, no que diz respeito aos pombos, a sujeira, as fezes de pombo que tem aí na nossa praça. Isso não é de hoje, várias pessoas têm alertado sobre essa questão, que é uma questão até de saúde pública, inclusive tem pesquisa científica de que as fezes de pombo geram sim algumas doenças, tá? Algumas doenças aí que são que podem gerar aí tragédias, ou melhor, pode ceifar a vida das pessoas. Então eu quero, ao mesmo tempo que parabenizar o Executivo por estar limpando a praça, mais especificamente no que diz respeito àquele taquaral que tinha os bambus, deram uma melhorada, acho que abriu um pouco a praça, mas tem que achar alguma alternativa, alguma forma de diminuir, obviamente, as fezes de pombo lá na Praça da República, a presença dos pombos, é isso. E com aquele soprador, inclusive um empresário, não só um, outros empresários me falavam, que aquele soprador que é utilizado para limpar a praça, ele piora a situação. Sem dúvida, porque vai ao ar, as pessoas aspiram aquilo e é pior. Eu acho que tem que alertar aí a unidade responsável, Monteiro, a unidade responsável, para repensar essa forma de limpeza aí da praça. E não é aqui o vereador Busnello, não, é várias pessoas, deve ter chegado esta cobrança para outros vereadores, estão solicitando que haja uma outra alternativa, uma outra forma de diminuir, a gente sabe que não vai eliminar os pombos, obviamente, mas diminuir aí a população de pombos aí na nossa Praça da República, porque é uma situação grave de saúde pública. Ninguém vai mais na praça, praticamente, podem notar como diminuiu o número de usuários, de pessoas que vão até a Praça da República. Em virtude dessa problemática, em virtude desse problema que não é tão simples, não é tão simples, mas o Executivo tem uma unidade que é especializada, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que deve ter um know-how sobre isso aí e achar formas alternativas
há experiências de outros municípios do país que possam, quem sabe, amenizar essa situação, essa problemática das fezes, que eu volto a repetir, é caso sim de saúde pública aqui no nosso município. Tá? Então, esse é um dos pontos que eu trago para reflexão e para que o poder público faça essa intervenção positiva aí. Outra questão que eu quero falar e que o vereador Mutli colocava, registrava aqui na tribuna, e que a gente não pode deixar de também manifestar, a questão deste trajeto que foi feito do bairro Alvorada, né, a chamada rua Alfredo Steglitz, até a 342 no Trevinho, lá na saída para Catuípe. Quero dizer assim, ó, parabéns ao Executivo, isso é uma demanda antiguíssima, antiguíssima. Eu lembro aqui, quero dizer para vocês, de forma bastante honesta e sincera, lá na época que o vereador Vladimir Ribeiro... 1 minuto para concluir, vereador. Participava desta casa, ou era integrante desta casa, melhor dizendo, nós fomos até Porto Alegre, a vereadora Adame, que está aqui também, se deslocou na época do nosso gringo, do Sartori, para a questão desta melhoria, dessa saída tão importante para a nossa cidade, principalmente para as pessoas daquela região, e não só daquela região, para o nosso município. Nós temos já a saída da Unijuí, que é uma alternativa rotineira, bastante usada, e as pessoas às vezes teriam que se deslocar lá do Alvorada para pegar um asfalto na Unijuí, que entendiam que era melhor. Agora não, agora tem essa alternativa, e aqui eu quero dizer que o Poder Legislativo teve sim a sua participação efetiva para que isso se concretizasse aí, nessa região. Por quê? Porque nós aprovamos aqui nesta casa um aporte financeiro, um investimento junto aos bancos, junto ao Badesul, de 2 milhões, já vou terminar, senhor presidente, de 2.174.000 reais para a execução desta obra pela empresa Bripav. Bripav, a empresa Bripav. Então, isso se chama dignidade. Uma política, um anseio, esta é a palavra, antigo da população do Ijuí. Antiguíssimo da população do Ijuí. Parabéns ao Executivo. É assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer, minha cara Alexandra. Demonstrar para a comunidade que é possível ter um Ijuí diferente. E assim a gente começa, aqui na tribuna, a elogiar, a enaltecer esse tipo de política pública importante para as pessoas, né? E isso melhora, vereador Jagmin, e você é testemunho disso, porque é o vereador mais antigo desta casa, né? Isso melhora sobremaneira a vida das pessoas. Isso melhora sobremaneira a vida das pessoas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Nada mais.